Olá, meu nome é Liliane Santi, eu sou psicóloga, trabalho com problemas decorrentes do divórcio, mais precisamente com os temas alienação parental, disputas de guarda e falsas acusações de abuso sexual. Felizmente, vários adolescentes têm me procurado inbox pedindo esclarecimento sobre os temas e uma garota ontem disse a mim: por favor, faça vídeos, né? É mais fácil, nós gostamos mais e é mais fácil de entender quando alguém fala do que quando a gente lê. Tá bom, então vamos lá. Alienação parental é a interferência psicológica promovida por um adulto, que pode ser o pai, a mãe, a avó, a tia ou qualquer outro adulto que tenha a criança sob sua guarda. O objetivo, o objetivo final da alienação parental é quebrar os vínculos amorosos e afetivos que essa criança tinha com o outro genitor, que nós chamamos de genitor ausente, que é o que não está mais morando na casa. Mas a alienação parental pode começar ainda durante o casamento, tá? Mas é mais comum ser depois da separação. O genitor, geralmente o que ficou com a criança, começa a denegrir a imagem do outro que saiu de casa. Também lembre-se, né? Pode ser feito pelos avós ou por qualquer outra pessoa que cuide dessa criança ou do adolescente. Então, como é que vai denegrir a imagem? Vai começar a falar coisas que não são verdades. Então, vai dizer: o seu pai saiu de casa porque já tinha uma amante que ele conheceu há muito tempo, o seu pai não queria que você nascesse, o seu pai estava na minha barriga, o teu pai não presta, nunca deu dinheiro em casa, a gente chegou a passar fome porque o seu pai só gastava em baladas, enfim. Também pode ser contra a mãe. Sua mãe é uma vagabunda, a sua mãe não fazia nada, a sua mãe não sai do Facebook, sua mãe vivia no WhatsApp, não limpava a casa, eu era obrigado a pagar uma faxineira, eu tinha que pagar a tua avó para vir passar roupa, porque a sua mãe não dava conta do serviço, sua mãe nunca quis trabalhar fora, enfim. A criança ou o adolescente, ela não tem, às vezes, dependendo da idade, nem memória, mas ela também não tem condições emocionais para enfrentar esse adulto que está dizendo essas coisas a ela, e ela também não tem a capacidade de saber se é verdade ou não, dependendo da idade que ela tem. Então, isso vai ficando na criança como uma verdade, e a criança vai estabelecendo o que chamamos de pacto de lealdade com o genitor guardião. Então, por exemplo, se uma mãe fala: teu pai saiu de casa para viver com aquela mulher não presta, foi ela que acabou com o nosso casamento, agora o seu pai dá tudo para ela, o seu pai viaja com ela, o seu pai teve novos filhos com essa mulher, você não está na escola particular, você não tem plano de saúde, porque o seu pai tem que gastar com um novo filho. A criança vai sentindo este sofrimento da mãe, que pode ser real ou não. Pode ser que a mãe está apenas reclamando para cortar os vínculos dessa criança com o pai. Então a mãe sabe que está mentindo, a mãe sabe que está fazendo uma cena teatral, mas ela induz a criança a pensar que isso é uma verdade. Então ela não deixa a criança pensar por si própria, ela induz a criança a pensar da forma que ela quer. Ela está vendendo uma imagem denegrida, né, uma imagem errada daquele pai para a criança. O contrário também acontece. O pai pode falar mal da mãe, o pai pode dizer que a mãe tinha amantes, que a mãe foi embora, que a mãe abandonou a criança. Tem um caso que o bebê era pequenininho, quando o pai roubou, né, entre aspas, porque o pai tirou da casa da mãe e levou para um outro estado, o pai se casou novamente. Hoje a criança diz para a mãe, né, eu recebi essa gravação, a criança diz para a mãe: eu sei que você só emprestou a sua barriga para que eu nascesse, mas a sementinha eu sou da tia fulana e do papai.
Então imagina que a própria mãe é que deu a sementinha para a tia, né? Então, são inverdades que colocam na cabeça da criança para afastar este genitor. E aí começa as dificuldades do genitor ausente de exercer a autoridade parental. Pai e mãe, eles têm autoridade sobre a criança, mas quando está na alienação parental ferrada, né, pesada, só um deles quer mandar. Só o guardião acha que é dono da criança, só ele manda, só ele dita as regras. A criança vai no aniversário se ele deixar, a criança vai visitar um avô se ele deixar, a criança vai fazer um curso de inglês se ele deixar. Então a criança fica posse, né? Assim, sendo exclusivamente do genitor guardião, o outro perde qualquer autoridade, não pode sequer dar uma bronca na criança, não pode ensiná-la nada, porque o outro genitor vai ficar bravo com isso. Muito comum também na alienação parental, e é um ato de alienação parental, dificultar o contato. Como é que se dificulta o contato? Não dá recados, às vezes o pai liga, né? Se a criança é pequena ou é um adolescente que ainda não tem telefone, o pai liga para saber da criança, ou a mãe liga para saber da criança, ou a avó liga, mas ninguém dá recado para essa criança, para o adolescente. O filho se sente um abandonado, fala, poxa vida, se separaram e ninguém mais quer saber de mim. O que é uma inverdade, né? Porque essa pessoa está omitindo essas ligações. Também se dificulta o contato inventando histórias. Então, assim, um pai, por exemplo, diz, eu vou buscar o menino na sexta-feira. Ah, não, porque ele está doente, o médico falou que ele tem que ficar de repouso, ou então fala que vai ter um aniversário, ou diz que a criança não quer ir, e cada dia vai dificultando, tudo com o objetivo de cortar o contato definitivo e de que essa criança perca os vínculos amorosos e afetivos com o pai ou com a mãe, né? Quem estiver cometendo alienação parental vai cometer sempre contra o outro ou contra os avós. Uma coisa importante na alienação parental é que ela é estendida à família do alienado. Então, por exemplo, se um pai tem a criança sob sua guarda e não quer que essa criança veja a mãe, com absoluta certeza ele vai se estender para toda a parentela materna. Ele não vai deixar os avós ver, não vai deixar os tios, não vai deixar mais ninguém ver essa criança. Não importa que tenha um termo regulamentado pelo juízo dizendo as datas e os horários que o genitor pode buscar a criança. Porque sempre o genitor alienador, ele descumpre as decisões judiciais. Então está dizendo, vai entregar a criança sexta-feira para o pai devolver a criança na segunda. Se a pessoa quer mesmo cometer ato de alienação parental, ela não entrega. O juiz pode estipular multa, ela diz que vai pagar multa, ela não paga multa, ela não entrega a criança, ela viaja com a criança nesses dias, não atende telefone, bloqueia o WhatsApp e ninguém sabe onde foi parar essa criança. Também é ato de alienação parental omitir informações de escolares ou médicas. Então, uma criança está doente, quem está sob os cuidados da criança não conta para o outro. Então, se é a mãe que está cuidando, a mãe não conta para o pai, não conta para os avós. Tem crianças que eu conheço que foram operadas e o outro genitor não ficou sabendo. Se a criança repete da escola, se a criança está mal na escola, também isso não é contado. Tem crianças que são batizadas ou são crismadas, o outro genitor sequer é informado. E a criança fica com um sentimento de abandono, né? Porque a criança não vê aquele genitor, né? Desaparece simplesmente do mundo o outro, mas a criança é pequena e não sabe o porquê que esse genitor não foi na festa de formatura da escolinha, por que não foi na festinha do Dia dos Pais, ou por que não foi na festinha do Dia das Mães, ou por que não foi ao médico visitar quando estava no hospital operado, porque as histórias são as mais variadas, né? Quem quer cortar o contato, mente. Daí diz, não foi
porque estava lá com a nova mulher, ou não foi porque estava com o novo marido, ou não foi porque estava cuidando do bebezinho novo que tem. É comum também, é um ato de alienação parental, apresentar falsas denúncias. O mau uso da Lei Maria da Penha, que é uma medida protetiva de afastamento, que deveria servir para afastar mulheres, né, homens e mulheres, de pessoas que estão sofrendo de fato maus tratos, apanhando, estão com ameaça de morte. Essas medidas protetivas estão sendo mal usadas. Basta uma mulher chegar numa delegacia, dizer que o ex-marido gritou, que fez escândalo na porta, que ela está com medo, temendo também pela vida do filho, que ela consegue uma medida protetiva de afastamento e aí acaba afastando genitor dos filhos por 6 meses. Isso é inconcebível, né? Porque o tempo que passa a gente não recupera mais. As crianças vão tendo um sentimento muito grande de abandono, um sentimento de rejeição. Essas crianças começam a ter problemas na escola, começam a ter problemas para dormir. Se as crianças são pequenas, começam a fazer xixi na cama. Muitas regridem, começam de novo a falar como bebezinhos, começam a ter medo de escuro. A criança tem, o adolescente, se já está um pouquinho maior, começa a ter também baixo rendimento escolar, mas começa a ter baixa autoestima. Alguns ficam muito rebeldes, com problemas de comportamento, ficam crianças problemáticas. As meninas também, bastante comum dizer que não são amadas, que não são queridas. Tem uma garota que sempre fala comigo, ela já tentou suicídio, ela ficou internada em um hospital psiquiátrico, tudo isso por conta da alienação parental. Uma criança ou uma adolescente tem o direito de conviver em tempo equilibrado com ambos os pais. Ela tem o direito de conviver com toda a sua parentela estendida. É um direito da criança amar os genitores e não ser cobrada por amar. Mas o que acontece é que o alienador deseja que o filho tenha um pacto de lealdade, deseja que o filho seja solidário ao divórcio. Mas quem se divorciou foi o homem e a mulher. O filho não deve ter lealdade ao genitor que ficou na casa, o genitor guardião. O filho é dos dois, o filho é de um par. Então o filho não deve se culpar por não conseguir cumprir as expectativas de um ou de outro, né? A mãe espera, por exemplo, que o filho não vá à casa do pai se o pai se casou novamente. E se essa criança mora com o pai, ele também espera que a criança lhe seja leal e que a criança não vá à casa da genitora se essa mulher se casou novamente, se teve um novo bebê. Ora, o problema do casal é lá do casal. O filho não pode participar desta briga que não é dele. Ele tem pai e mãe, então você que é um adolescente que está me ouvindo, que pediu para eu gravar o vídeo, você não tem necessidade de fazer pacto de lealdade com ninguém. Você tem liberdade e direito assegurado pela lei de que você pode amar ambos os genitores e conviver em tempo equilibrado com os dois. Então, muitas coisas que os genitores guardiões fazem estão na esfera da manipulação, na esfera do teatro, né? Não estão sofrendo daquele jeito. Então, é comum as mães dizerem: se você for, a mamãe vai ficar sozinha, a mamãe vai ficar cheirando sua roupinha, a mamãe vai ficar muito triste, a mamãe vai sofrer demais, a mamãe não vai aguentar. A criança vai para casa do pai morrendo de culpa, quase chorando por ter ido, né, num sofrimento tremendo. E aí o que acontece? A mãe vai para uma balada, por exemplo.
né? E a criança ficou lá na casa do pai, triste, sem nem aproveitar esse tempo de convivência. Tamanha foi a culpa de ter deixado a mãe sozinha. Isso é um tremendo absurdo, isso é um desrespeito à criança e ao adolescente. Então, você que é pai e mãe, permita que o seu filho conviva com o outro de forma equilibrada e harmônica, e vamos parar com essa coisa chamada alienação parental, porque todo ser humano, tem a idade que for, tem o direito de conviver com a parentela e de conhecer os seus parentes através do seu próprio olhar. Ninguém precisa de um discurso atravessado pelo outro para conhecer ou para amar o outro. Eu vou fazer outros vídeos depois, mais breve, falando sobre implantação de falsas memórias e de como a gente pode tirar esse sentimento do pacto de lealdade de muitas crianças e adolescentes que estão sofrendo com esse problema. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.